Olá, sou o Fred Ross, do Clube da Oratória da HV7.com.br e aqui minhas boas-vindas a você que está nos acompanhando nesta Semana da Oratória, nos honrando com a sua audiência, com a sua presença, com a sua participação. Seja muito bem-vindo hoje, que é a nossa aula, uma verdadeira aula nos moldes mais tradicionais possíveis de aula, através deste canal que nos une, que é o canal do conhecimento sobre oratória. Você vai perceber que hoje nós temos algumas etapas para cumprir, e eu vou dividir essa aula em 3 etapas importantes, que é acompanhando o primeiro vídeo de apresentação de boas-vindas, depois o vídeo de primeira aula que está na nossa página de sala de aula virtual, depois o segundo vídeo e acompanhando também as informações que você recebeu por e-mail, os testes de lembrança, de memorização das aulas, das informações que você está recebendo. Hoje nós chegamos no que nós chamamos de aula. Você viu que tem técnicas secretas que nós compartilhamos no vídeo anterior, no vídeo 2 da sala de aula virtual. Se você não assistiu, corre lá, assiste todos esses outros vídeos. Eu tenho uma felicidade enorme para compartilhar com você em forma de gratidão. Meu muito obrigado por você ter se comprometido e estar hoje aqui assistindo essa aula comigo. Esse comprometimento teu está revelado na audiência, está revelado nos e-mails que você me enviou. Eu agradeço muito a confiança, mas digo a você o seguinte: vale a pena você me fazer posicionamentos na área de comentários da página. Abra a sua mente para que haja compreensão que quando você colocar de público as suas dúvidas, o seu desenvolvimento, a maneira como você vem percebendo o Clube da Oratória nessa Semana da Oratória, a própria matéria oratória na sua vida, como se comporta ou como aciona o seu comportamento, você vai ver que você vai ter uma audiência natural das pessoas que vão ler os seus comentários. Você vai ajudar centenas de pessoas que podem ter a mesma dúvida que você e também não tiveram o desprendimento para escreverem de público. Então eu respondo por e-mail. Sim, claro, eu respeito a sua necessidade de privacidade nesse sentido. Nesse sentido faz todo sentido eu dizer que vou respeitar, porque você é que tem que decidir o momento em que você vai se expor. Oratória tem a ver com essa capacidade nossa de ultrapassarmos as nossas barreiras pessoais. Então, quando for o momento, quando você sentir que eu mereço receber o seu comentário em aberto, coloque lá nos comentários da página, publique no seu canal, publique na sua timeline do Facebook, nas suas redes sociais. Enfim, é uma orientação importante você entender que no Clube da Oratória, aqui nas nossas aulas de oratória, durante essa Semana da Oratória, o que eu estou entregando com o objetivo e a vontade de te ajudar a efetivamente colocar em prática e já transformar a sua vida. Então, como eu escrevi no e-mail, vá ouvindo e vá aplicando, vá ouvindo e vá treinando, vá praticando. As nossas 3 etapas da aula de hoje são as seguintes. Eu vou mostrar para vocês de onde surge a informação, como você trata a informação, que será o conteúdo da sua apresentação, da sua oratória, da sua palestra. Depois nós vamos passar pelos treinamentos de vocalização e, por final, eu vou apresentar para você um case, um modelo. Então, vamos começar pelo passo número 2 dessa aula. Eu quero inverter agora, eu tomei essa decisão, que é falar sobre os exercícios. Na última aula, você se lembra que nós falamos sobre, está aqui, o registro, nós falamos sobre o timbre e sobre a tonalidade. E quando nós falamos sobre isso, você entendeu que o registro da sua voz, ele é o seu registro de vida, assim como digitais, assim como a sua própria voz não pode ser reproduzida, assim como o seu DNA identifica você, e tantos outros caminhos para você perceber a sua identificação, o seu registro vocal também é único. Ele é único, mas não necessariamente se apresenta de uma única forma. Nós verificamos que você tem um registro agudo, você tem um registro médio,
você tem o registro grave e você tem o registro em falsete. Esses registros possíveis, e ainda outros que inventam, que criam, que modelam o registro vocal, você pode criar um registro de qualquer maneira. Nós temos pessoas que trabalham com variações de registro, fazendo imitações, variação de registro, criando vozes, mas independente do registro que você utilize, a tua voz ela é única. Naquele registro a tua voz é única. Então vale a pena você brincar com o registro para você colocar o registro correto de acordo com a informação, com a emoção que você quer gerar com a informação. E como você se lembra, nós votamos em pessoas que têm um registro mais grave, um registro aqui no peito, um registro que tenha força, que demonstre poder. Depois nós fomos para a tonalidade. E a tonalidade é bem diferente do que o tom de voz. O tom de voz. A tonalidade é onde você vai encontrar aquelas variações que apenas pela tonalidade vão fazer toda a diferença na comunicação. Vão fazer toda a diferença na comunicação? Vão fazer toda a diferença na comunicação. Vão fazer toda a diferença na comunicação. Veja, eu estou trabalhando a tonalidade. É o tom que eu dou à mesma informação, utilizando a mesma frase. E depois nós vimos o timbre, que é como as pessoas sentem a sua voz. E aí nós temos os 3 registros, né? Nós temos o visual do som, tem uma visibilização do som. Nossa, eu vi que você falou comigo. Eu não estou descrevendo a postura de boca, nem a postura física, eu estou descrevendo a tua voz. Eu vi como você falou comigo. Então é como nós vemos, é como nós ouvimos, mas mais importante, o timbre tem a ver com como nós somos sentidos, como a pessoa sinestesicamente é recebida pela nossa voz, ela se sente acolhida, ela se sente acarinhada. E aí nós podemos dizer que vozes suaves e quentes, assim como o chocolate quente, são as mais desejadas. E os exercícios podem ajudar você a trabalhar todos esses aplicativos da voz para você se tornar um alto performer planner em oratória. Planejar sua alta performer ou sua alta performance, você pode planejar fazendo exercícios. Eu quero ter um registro, eu quero ter um timbre, eu quero trabalhar minha tonalidade, eu quero trabalhar o silêncio, eu quero trabalhar a velocidade, eu quero trabalhar volume, eu quero trabalhar todas as possibilidades da utilização da voz. Então vamos a alguns exercícios? Vamos lá. Eu vou passar 3 exercícios básicos que você vai poder fazer em todos os momentos da sua vida antes de abrir a boca, antes de falar. O primeiro dele eu aconselho que você faça antes de chegar aonde vai falar, que é o relaxamento da sua caixa fonadora. Caixa fonadora, caixa de repercussão. Você tem um instrumento que é formado pela língua, pela boca, pelo palato, pela glote e é formado também pela retumbância da sua caixa fonadora. E aqui, ó. Por isso que os gorilas utilizam esse bater no peito, porque criam, essas batidas criam vibrações. Eu vou usar o termo, para ser simples, extrasensorial. Quer dizer, além dos nossos sensores mais rápidos de compreensão, outros sensores são acionados. O sensor que nos faz ter a sensação de empoderamento do outro, quando ele fala com a voz mais grave, não está na compreensão racional, não está na nossa compreensão imediata. Bate fundo e faz a diferença para o ouvinte. Então, o primeiro exercício, faça indo ao toalete antes de chegar aonde você vai apresentar, que é em pé, sentado, como for possível. Erga os braços. Erga os braços, 2 segundos. 1, 2 e solte, soltando o ar. Então é assim. Faça de 3 a 6 movimentos assim, sem pressa. Perceba a expiração.
planeje a expiração e você vai perceber que automaticamente você vai relaxar essa caixa fonadora. Bom, os outros 2 exercícios você vai poder fazer em qualquer lugar, em qualquer lugar. O princípio do exercício é este, veja só. Você vai usar a costa da mão, vai pressionar ar, enchendo as bochechas, e vai soltar emitindo um som. Soltar lentamente emitindo um som. Para você não parecer, não te assustei, para você não parecer maluco fazendo isso na frente das pessoas, eu desenvolvi uma técnica para que eu pudesse fazer durante os 2 minutos desejáveis que você pratique esse exercício, fazer na frente de qualquer pessoa. Claro que não, né, em roda de conversa ou em conversação, mas aí você vai perceber assim, ó. Você tem que desenvolver. Eu não encho tanto as bochechas de ar, eu não crio, né, uma embocadura como se estivesse usando a costa da mão, mas a vibração sonora aqui no lábio é igual, é idêntica. Então você pode fazer e as pessoas não vão perceber, não estará evidenciado que você está fazendo um exercício. Um outro exercício pode parecer que você está falando sozinho, mas no mundo de hoje, onde há muita pressão, muita destruição, muita cobrança, e as pessoas estão trabalhando o tempo todo falando no celular, e aparentava antigamente que falavam sozinhas e eram loucas, hoje não, estão apenas falando no celular, você pode fazer esse exercício também e deixar que as pessoas vejam e achem que você está falando no celular, que é o seguinte: balalá, belelé, belelê, bilili, bololô, bololó, bololô, bululu. Balalá, belelé, belelê, bilili, bololó, bololô, bululu. Balalá, belelé, belelê, bilili, bololó, bololô, bululu. Com todas as consoantes, combinando com todas as vogais, você pode transformar este exercício em interminável. E ele vai ajudar você a articular as vogais com maior desenho, pois são as vogais que dão contornos emocionais mais agradáveis à fala. A, I, O, U. Veja que as emoções, a música, as músicas estão baseadas, né, nos seus, no refrão você tem muito mais vocalizações de vogais. Alonga-se as vogais e não as consoantes. Então, vamos lá. Se você quiser escrever, balalá, ba, tracinho lá, balalá. Belelé, belelê, belelê, mudo o E e o E e o E. Bilili, bololó, bololô, o, bululu, bululu. Então, balalá, belelé, belelê, bilili, bololó, bolulu. Depois você pode fazer com todas as consoantes. Dalalá, delelé, delelê, dilili, dololó, dolulu, dululu. Falalá, felelé, felelê, filili, fololó, fololô, fululu. Galalá, gelelé, gelelê, gilili, gololó, gololô, gululu. E assim, até zalalá, zelelé, zelelê, zilili, zololó, zololô, zululu. E este vai fazer o que é necessário, e estes exercícios vão fazer o que é necessário, e este final vai fazer o que é necessário para soltar sua embocadura. Vamos a um 4º exercício. Talvez você já o conheça de instruções de fonoaudiologia. Você vai travar a sua dentição. Você pode usar um palitinho de dente, você pode usar qualquer objeto. Não use um objeto muito grande. Às vezes a pessoa coloca uma caneta ou coloca um pedaço de madeira, aí arranca, vai ficar com esse outro chão, porque você vai estar com a traente da sua arcada dentária numa posicionamento diferente. Não tem problema, você pode fazer com palitinho de dente ou com o lápis traçado, né, na sua embocadura, travando os seus dentes.
e vai fazer leituras objetivas. Você vai pegar algo que você possa fazer uma leitura em voz alta. Então, eu vou dizer para você o seguinte, eu vou pegar qualquer página deste livro e vou ler sem fechar a boca. No treinamento coaching para líderes, entregamos um conjunto importante de ferramentas para a comunicação do líder. Ensinamos algumas técnicas e modelos de PNL, como report, filtros mentais, níveis neurológicos, metaprogramas e também ferramentas de coaching para delegação eficaz, linguagem, relação e propósito, modelos de mundo e modelo de conversa do líder coach, entre outras. Agora eu vou ler fazendo o exercício. No treinamento coaching para líderes, entregamos um conjunto importante de ferramentas para a comunicação do líder. Ensinamos algumas técnicas e modelos da PNL, como report, filtros mentais, níveis neurológicos, metaprogramas e também ferramentas de coaching, como delegação eficaz, linguagem, relação e propósito, modelos de mundo e um modelo de conversa do líder coach, entre outras. Agora eu vou fazer depois do exercício. Perceberam o esforço que o exercício o obriga a praticar? No treinamento coaching para líderes, entregamos um conjunto importante de ferramentas para a comunicação do líder. Ensinamos algumas técnicas e modelos da PNL, como report, filtros mentais, níveis neurológicos, metaprogramas e também ferramentas de coaching, como delegação eficaz, linguagem, relação e propósito, modelos de mundo e o modelo de conversa do líder coach, entre outros. Algumas palavras vão surgir na sua vida como trava-língua. Corrigi-las imediatamente quando você faz uma leitura não é problema. Corrigi-las imediatamente depois de um ato falho e pronunciá-las de maneira errada não há problema. Se desculpar por uma colocação errada quando fala e corrigir em seguida não há problema. Você tem que ter autoconfiança para isso. Agora, volte, se quiser, até o vídeo para assistir de novo esse exercício e perceba a diferença da voz aquecida, treinada, a embocadura aquecida, treinada, para o antes, quando eu não estava já com o exercício praticado na sua potencialidade. Então, fazer este trabalho com este aparelho oralizador, vocalizador, comunicador, é importante. Nunca vá fazer uma apresentação sem aquecer a voz. No aquecimento, você já vai ter outros ganhos, como um equilíbrio emocional maior, disposição para autoestima elevada, disposição para autoconfiança, porque você está fazendo o que deve ser feito para você fazer uma boa apresentação. E apresentar o quê? Eu estou aqui utilizando esse mini boneco de um livro de um amigo nosso chamado Pedro Fantini, um uberlandense de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, um grandioso profissional, coach, treinador, desenvolvedor de pessoas, que resolveu criar o projeto Consiga que Eles Façam. É um livro que está sendo estruturado, sou coautor desse livro, participante desse projeto do Pedro Fantini, e o livro tem o objetivo de ajudar as pessoas a compreenderem como acionarem no outro a realização de tarefas. Então é saber principiar uma tarefa, uma atividade, um trabalho, mas saber também dar acabativa. Fazer a tarefa ser cumprida como deve ser cumprida, mas finalizada. E este projeto ele é fantástico porque acionou uma área do meu conhecimento. Eu escrevi num livro de proposição da editora Ser Mais, um livro chamado Capital Intelectual, um capítulo inteiro sobre como nós temos mais conhecimento do que aproveitamos-nos desse conhecimento. Nós temos que aproveitar as capacidades que nós possuímos e nós não fazemos isso com eficiência. Então faz parte do meu escopo de desenvolvimento de estudos, de trabalhos e de apresentação temática, falar sobre o tema dele, consiga que eles façam. E eu escolhi falar sobre diligência, ser diligente, seja diligente.
E eu vou mostrar exatamente esse case para você daqui um pouquinho, mas antes o método que me ajudou a chegar a esta prática de, para a oratória, copilar, compilar e desenvolver criativamente proposições para que a minha audiência, para que o meu público tenha facilitadores para que consigam vocês, para que você consiga. Estou falando com você consiga ultrapassar dificuldades. As mesmas dificuldades que eu já possuí e durou anos a busca pela solução. E quando às vezes a gente acha uma solução, ela é tão complicada de ser implementada em nossas vidas que às vezes nós simplesmente desistimos. Às vezes, diante das dificuldades, nós somos aplacados com o esgotamento físico, o esgotamento emocional. Quantas vezes você se sentiu inapto para seguir com o projeto que lhe foi apresentado? Quantas vezes você dormiu e sonhou preocupadamente se daria certo porque você está ali enfrentando o invisível? E às vezes o invisível são as autossabotagens, são as nossas crenças limitantes, são as nossas crenças negativas a respeito de nós mesmos e, portanto, nós sofremos e muito quando não temos um método que nos destrave, nos destrave. Nos ensinar, todo método vai ensinar, mas algo que seja eficiente, que possa ser colocado em prática verdadeiramente. E Joseph Campbell, esse escritor que faz uma mudança no paradigma sobre contação de história, quando escreve o livro O Herói, de Mil Faces, contando sobre o mundo comum e o mundo especial em que vivem os heróis que avançam sua saga, contam a sua saga, vivem a sua saga. A saga do herói é a metodologia utilizada pelo Walt e pelo Disney, quando hoje não só são super bem-sucedidos como empresários e empreendedores da cinematografia, mas também são eficientíssimos em reescrever a jornada para o mesmo herói, dando ares novos a tramas antigas, como a reescrita do Alice no País das Maravilhas, Branca de Neve, Cinderela e tantas outras oportunidades que nós já tivemos de acompanhar essas mesmas histórias revisitadas. A técnica é esta que você vai ter contato com ela agora. Os 12 passos da jornada do herói. Eu vou contar para você quais são os 12 passos e vou dizer quais passos eu elegi para participar desta obra que vira um livro e que vira uma palestra. Olha que interessante, vira um livro e vira uma palestra, usando a mesma metodologia, a mesma técnica. E você vai praticar do jeito que você está vendo eu praticar aqui. É assim que eu faço. Eu coloco o meu estudo em tela, eu absorvo-me falando sobre isso, uso como cobaia alguém disposto, e a pessoa mais disposta a ser minha cobaia para esses desenvolvimentos se chama Val Lima, minha esposa. Tudo que você está ouvindo, ela já experimentou ouvir mais de uma vez, porque eu vou contar para ela como descobrir e escrever essa aula, eu vou dar essa aula para ela, perturbando-a, para que ela me diga, tá bom, tá claro, está eficiente. E veja, ela é uma especialista em marketing, ela é uma especialista em compras, ela é uma especialista em publicidade. Minha esposa Val Lima é uma especialista em sociologia, em humanística, em psicologia. Ela é uma especialista no psicodrama da vida, ela é uma especialista em fundamentalismo, ela é especialista em ateísmo, em doutrinas teístas, monoteístas. Minha esposa, ela é uma especialista em produção de eventos, produção industrial, produção técnica. Sabe por que ela é especialista em tudo isso? Porque ela vira e diz o que sentiu. Se ela compra o produto, veja, ela já casou comigo, já são 16 anos juntos. Então, o que resta de encantá-la? Criações, a repaginação de quem eu sou, através do meu trabalho, através da minha vivência, através dos meus sentimentos. E quando eu a conquisto, veja a dificuldade, hein? Veja a dificuldade. Se lembre que é tão difícil que criar uma frase pejorando essa situação. Casa de ferreiro, espeto de pau. Quer dizer, dentro de casa, santo não faz milagre. Bobagem.
Se você não chatear quem você ama, este especialista que você tem dentro de casa, vai ser sua maior ajuda para você aprimorar-se, para você depois chegar lá fora e fazer bonito, com autoconfiança elevada. Então, minha esposa, ela diz, olha, eu fiquei motivada, eu ganhei, ela faz correções, ela mostra que eu estou exagerando em alguns gestos, ela mostra que eu estou sendo repetitivo em algumas informações, ela mostra que eu estou professoral ou que eu estou muito didático ou que eu estou muito impositivo, portanto, demonstrando uma exagerada autoridade. Ela fala se eu estou parecendo A ou B do mundo comum das pessoas. Olha, vão perceber você se você falar dessa maneira como um padre. Olha, você está falando de uma maneira triste, você está falando alegre demais. Então ela vai me dar esse feedback. Então faça isso, pratique o que você está vendo nesta aula já para compor a sua ideia do que será a sua palestra. E como você aprendeu na aula anterior, escrever, né? Tá aí, o escrever é uma obrigação. Escreva o seu conhecimento. Se você não escrever, você não vai ter como aprimorá-lo, moldá-lo, limpá-lo, né? Trazer à tona o suprassumo da informação. Vamos a Joseph Campbell para falarmos sobre a jornada do herói. E a jornada do herói começa pelo princípio, o chamado. Então nós temos aqui o chamado. Você foi chamado a ser um bom orador, você foi chamado pelo mundo da oratória, você foi chamado a desenvolver este que já foi dito para você que é um dom teu. Você fala bem, vai desenvolver oratória, vai dar palestras, apresente lá na frente as ideias. Você sempre foi chamado como representante das pessoas que estão à sua volta por algum detalhe da sua maneira de ser, de falar, de se comunicar. Você é bastante expressivo, expressiva, você é bastante solto, você não tem vergonha. Às vezes falam dessa maneira a respeito de quem tem a capacidade aumentada acima da média de falar com grupos, falar em público. Então, o chamado. Quando você está no chamado, você está no mundo comum. Você é filho de alguém, você viveu em alguma cidade, você situaciona o chamado aonde você vive. E eu digo para você que diligência tem tudo a ver com a minha vida. Como você teve oportunidade, se não assistiu o vídeo de boas-vindas para conhecer um pedacinho da minha história de vida, volte lá no vídeo, eu não vou recontá-la agora, mas eu sou filho de pais empreendedores, comerciantes, comércio tradicional, logístico de lojas, né? Lojistas. E eles tinham uma rede de lojas quando eu ainda era infante, até os meus 9 anos de idade. As minhas lembranças e a minha vivência toda estava em torno das lojas, né, dos meus pais, comercializando produtos, materiais elétricos. Né? Eu acreditava que o meu futuro estaria ali na minha pequena cidade do interior de Minas Gerais e, portanto, uma carreira que já me orgulhava desde criança, porque nós éramos instruídos que quando crescêssemos, cada filho teria a sua própria loja, uma das lojas da rede. Então aquilo já fazia parte do meu imaginário e eu desejava muito alcançar maioridade para assumir trabalhar, fazer aquilo que eu acreditava ser a coerência máxima da minha vida. Eu tinha uma loja desde criança com o nome Elétrica Fred. Olha que maravilha, né? Que legado meus pais estavam construindo para mim. E infelizmente a vida dos meus pais mudou totalmente quando eu apenas tinha 9 anos e eu tive que começar a trabalhar. Fui vender cachorro-quente, vender jornal, vender bexiga, pocã, fui ser entregador, fui trabalhar de bicicleta. Com 12 anos conquistei minha primeira carteira assinada. Na época estavam contratando garotos de 16 anos. Eu cheguei lá já com a altura de 1,72 m, falando grosso, uma voz grossa de um menino que está transicionando para a voz, mas ela já tinha engrossado, ela estava rouca à época. E eu fui para a entrevista e fui dispensado. O gerente falou, não, só garotos acima de 16 anos vão ser contratados, então você está fora, tem só 12. E o supervisor da loja, da rede de lojas de foto e som, foto, apenas cine foto, não tinha nem som ainda. Depois de 3 anos que eu trabalhava lá, é que a rede colocou som, cine, foto, som. E o supervisor da rede, o Lincoln, de Uberlândia,
né, minha vida se passa no Triângulo Mineiro, me falou, não, ele tem perfil, deixa que eu vou falar com ele. E eu fui contratado pelo supervisor da rede. 3 anos depois, convidado a ser gerente da loja, mas também tinha a oportunidade de ir para o Banco Itaú, eu fui para o Banco Itaú. Nesse período todo, eu descubro meu dom religioso e aos 16 anos, quando vou para o Banco Itaú, eu também começo o trabalho na rádio. Só que em 99, eu fui chamado para ser um palestrante. E enfrentei todos os desafios da comunicação, porque apesar de já trabalhar com comunicação de rádio, desde os 16 anos, já tinha uma larga experiência com rádio, e apesar de ser leitor com certa facilidade, então trabalhar como mestre de cerimônia para mim não foi difícil, e eu ainda me especializei, fui fazer o cerimonial público. Então, apesar disso tudo, palestrar era uma coisa que para mim estava lá na minha aposentadoria, com 70, 80 anos, coisa para me distrair, né, para contar a minha história de vida. Então, este é o chamado no mundo comum. Primeiro passo da jornada do herói. Aí vem o segundo passo, que é a recusa do chamado. Relutância do herói em enfrentar o desconhecido, de enfrentar os seus desafios pessoais, enfrentar os seus monstros mais íntimos, os dragões que nós carregamos dentro de nós, que nos queimam a alma, lavram nossa carne para arder em fogo diante dos outros. Afinal de contas, se eu me exponho, eu vou ser julgado. Se eu me exponho, as pessoas vão saber quem eu sou de verdade, para o bem e para o mal. Se eu me exponho, eu posso fracassar. E aí começa toda uma situação interna de conflito e você recusa. Não quero mexer com isso, não. Não está dentro da minha zona de conforto, da minha área de conforto. E essa é a recusa do chamado. Isso é o que impediu você, por diversas vezes, de se desenvolver. E eu aprendi que nós devemos ser diligentes. Diligência é a capacidade de ir e fazer. É a capacidade de ter senso de urgência à missão, à tarefa. Então tem a ver com você desafiar-se a sair do mundo comum. E eu entendi que eu precisava saber decidir se desejava mesmo ser um palestrante ou não. Então são 15 anos de experiência palestrando para um número cada vez maior de pessoas e com regularidade. Semanalmente, entre 500 e 1.000 pessoas ouvem minhas palestras, em vários eventos diferentes, mas semanalmente eu falo em público. E aí vem um segundo desafio, que é saber gravar vídeos, trabalhar com câmera, o que me tornava uma pessoa atormentada. Tinha que gravar algo e olha, foram dezenas de trabalhos que eu perdi com cachês entre 30 e 50 mil reais para fazer participações em comerciais de TV para o Brasil todo, de grandes anunciantes que precisavam de um ator que falasse bem e desse o texto. E eu diante da câmera tremia-me todo, suava, a boca secava, a memória desaparecia e eu não sabia falar, perdi o cachê, por mais que a propositora da minha participação, minha agente, dissesse: Fred, esse trabalho é para o teu perfil, você vai fazer esse trabalho, tem tudo a ver com você, o diretor já gostou do seu portfólio, vá lá e arrase. Eu ia lá e fracassava. Então, o chamado e a recusa é uma dualidade que faz as pessoas criarem frases de proteção. Por exemplo, a oportunidade na vida é uma vez só, viu? Uma vez só. Mentira, mentira. Nós temos várias oportunidades na vida. Diversas. A oportunidade bate na tua porta todo dia quando você acorda. O fato é que esse medo e a recusa do chamado é tão forte que aí se cria essas frases. Né? Eu já perdi minha grande oportunidade. Tem pessoas que fazem discursos disso em meio aos amigos. Eu já perdi minha grande oportunidade, tenho que me contentar com o que eu consegui. É como um consolo, percebe? É como se eu pudesse criar uma história que me consola dentro do meu próprio fracasso. Então, isso não faz o menor sentido. E aí, com essa vivência, diante das dificuldades todas que eu passei, eu entendi que poderia ajudar na minha participação no livro Consiga Que Façam, se eu falasse da diligência. Então, eu não recusei. Nessa oportunidade eu não recusei. O Pedro Fantini me convidou para escrever no livro dele e eu falei, vou escrever. Eu não fiz a recusa do chamado, que é o segundo passo, né, da caminhada do herói.
E aí nós vamos apresentar para você alguns outros, dos quais eu não vou citar. Esta aula não é aula da Jornada do Herói, mas você vai entender como esta metodologia me ajuda a trabalhar. Então, nós vamos para o terceiro passo, que é a travessia do primeiro limiar. Então, vou colocar aqui primeira travessia, né? A primeira travessia, o primeiro limiar, que é quando você embarca de fato. E eu embarquei na escrita do livro. E aí você vê que você tem algumas dificuldades terríveis, que é a caverna, quando você entra em campos obscuros nessa jornada, é quando você passa uma fronteira do desconhecido e ali se sente vulnerável. Mas você vê que se você sobreviver, e você sobrevive aos perigos da caverna oculta, você pode apossar da primeira oportunidade, já alcançar o que foi buscar, o que veio buscar, né, a ultrapassar a caverna. Então, é o momento da primeira recompensa. Então, vou colocar aqui a primeira recompensa. Então, você, quando ultrapassa esse momento, já tem a oportunidade de obter a primeira recompensa. E claro, né, no segundo momento, depois que você entrou no campo oculto da sua jornada, você, mesmo já tendo um foco na recompensa, tendo já até proveito de uma primeira recompensa, você vai perceber que você vai para um primeiro momento em que você pode vir a sucumbir. Você pode vir a sucumbir. Então nós temos chamado, recusa, primeira travessia, caverna, recompensa e ressurreição. É quando você percebe que terá que fazer todos os esforços para ressuscitar, estar nessa caminhada, estar vivo ali, sobrevivente àquilo, tudo que principiou de ruim quando você assumiu cumprir o chamado. Então, você quando sobrevive e obtém recompensa e percebe que você ressurgiu, renovou-se, ampliou suas capacidades, você vai para o chamado à aventura. O chamado à aventura. E aí, nesse ponto, eu entendi que dentro do tema diligência, eu deveria me aventurar. Eu deveria falar com maior propriedade sobre isso, porque eu tenho uma experiência a compartilhar e eu poderia fazê-la de maneira lógica, coerente, dentro do livro e assim ajudar, né, centenas de pessoas que em contato com o livro pudessem entender que você, quando amplia sua área de conforto, quando você vai atrás de ferramental correto, de técnica, métodos, e aprende o método de colocar o método em prática, as coisas fazem mais sentido e vão levar você muito mais rapidamente ao próximo estágio. Quem vai sozinho só vai rápido. Quem encontra sentido nessas ajudas vai longe, muito longe é possível ir. É possível você chegar lá onde está o pódio do seu sonho, da sua vida, o seu prêmio, o seu grande prêmio. Então, eu comecei a escrever. Escrevi, feito um louco, e depois você começa a revisar para entender o que é proveitoso para colocar no seu livro e na sua palestra. Diligência tem exatamente esse sentido que eu já falei, mas o que nos impede de sermos diligentes é todas essas dificuldades que nós estamos vendo dentro da jornada do herói. E aí você posterga, você procrastina, você se torna indolente, você se torna um justificador, você projeta a sua dificuldade como culpa do outro, ou não ajuda, ou solução que o outro possa dar a coisas que você coloca como entrave. Portanto, sem perceber, você está construindo o seu fracasso. Eu resolvi escrever sobre esse tema por ser recorrente também nos atendimentos que faço como coach, quando sou procurado por pessoas que querem ajuda objetiva, individual, personalizada. As decisões precipitadas estragam, as não decisões estragam, as dúvidas vão estragá-lo ainda mais. Vá e faça. Sugiro 3 maneiras de resolver esse problema que certamente você, em algum momento da sua vida, já passou por ele, já o sentiu. E como nós podemos fazer
3 coisas importantes para resolver esse problema. É aventurar-se. É você colocar o aprender com a facilidade que o aprendizado traz. Eu aprendi a fazer assim, vou fazer assim. Olha só a aventura. Nós não estamos acostumados a isso. Quando fazemos como nos mandam, a gente fica irônico. Tá bom, vou fazer do seu jeito então. É muito comum. É muito comum. Tá nos impulsionando o tempo todo a nossa veia criativa, mesmo que nós não queiramos. Nós, na verdade, queremos adaptar a tarefa ou o conhecimento às nossas dificuldades. Isso é protetividade, isso aí é senso de sobrevivência. E se eu for me lançar no desconhecido, olha a jornada do herói fazendo sentido. Eu posso me dar mal, então deixa eu trazer esse conhecimento para onde eu me sinto confortável com ele. Isso estraga. Então seja diligente. Aprendeu a fazer da maneira como foi ensinada, coloque em prática. Como fazer isso? Aceitando os planos. Quando você recebe uma instrução e você tem essa instrução detalhada num plano lógico, coerente, praticável, vai e pratique. Simples assim. Simples assim. E ainda assim você poderá enfrentar dificuldades que você vai ter que resolver. Nesse primeiro momento em que eu digo para você que ir fazer com diligência a tarefa como é mandada, então fazer o que deve ser feito, você vai enfrentar dificuldades. E aí minha avó volta à minha memória para me corrigir, porque minha avó dizia assim, filho, vai lá, vai fazer, é fácil. Eu falava, vó, mas é difícil por causa disso. E ela falava, é fácil, vó. E eu perguntava, por que, vó, que a senhora está dizendo que é fácil? É fácil, filho. Por que, vó? Porque é fácil. A senhora acha fácil isso aqui? É, filho, é fácil. Olha aí o pessoal fazendo. E ficou esse drama na minha mente, até que um dia eu resolvi perguntar à minha avó, vó? Como fazer ser fácil? E minha avó perguntou o que eu achava que ela não tinha compreensão, né? Foi desmistificado ali. Ela perguntou assim, você não me explicou que o pessoal aí está se esforçando, fazendo, estudando? Eu expliquei, vó, a senhora entendeu, que maravilha, só estava prestando atenção de verdade. Então a senhora sabe como é difícil? Ela falou, não, é fácil. Eu falei, então como? Como que eu faço ser fácil, vó? E ela falou assim, você vê o esforço que todo mundo faz, que você me descreveu. Então você vai lá e se esforça mais que os outros. Aí fica fácil. Faz sentido para você? Minha avó arrebentou nessa hora, né? Eu fiquei calado, é verdade. Eu estou me limitando. Eu não me esforcei o tempo necessário, na intensidade necessária, então ficou difícil. E aí a saga do herói é essa, você tenta recusar o chamado, você tenta não ir, você tenta arrumar desculpa, você não quer ressuscitar nas primeiras tropeçadas que você dá, nas primeiras dificuldades, você fala, vou desistir. Ao passo que você pode ressuscitar, você pode passar pela ressurreição. Você é o herói do seu projeto, do seu plano. E aí, colocar em prática. Mas é só isso e pronto? Cumprir tabela? Não. Claro, aprender a aprender significa que você tem que pegar a informação do estágio que já recebeu, praticar, mas assim que for possível, com a sua experiência, aquisição de sabedoria, melhorar aquilo. Você vai passar do estágio que recebeu para um estágio melhorado, porque você vai ter observações contundentes, pertinentes a fazer a respeito da mesma tarefa. Segundo passo para você resolver todo esse problema de procrastinação, de não saber o que fazer e conseguir que você faça e que os outros façam, é simplesmente quando nós usualmente falamos que para o outro fazer o que nós falamos vai funcionar, parece que nós estamos falando da boca para fora. Parece que é fácil porque eu estou falando para você fazer. Então vá lá, aprenda a aprender, coloque em prática. Faça. Aceitar o plano do outro não é fácil porque nós nos sentimos submetidos à vontade do outro. Fazer a vontade do outro não é fácil porque nós nos sentimos inaptos, inadequados para fazer por nós mesmos. Nós nos sentimos como se apagassem o nosso nome para nós fazermos parte de um grupo onde nós somos um número, ou mais um, ou qualquer um.
nosso senso de importância grita dentro de nós. E aí nós sabotamos os planos que nos foram passados. Então, o segundo passo para você resolver esse problema é parar de fazer autocrítica. Porque a autocrítica vai dar sustentação a tudo de ruim e que te impede de ir à frente. Ah, eu sabia que isso não era para mim mesmo. Eu nunca tive chance mesmo, nunca tive sorte, nunca ganhei nada na vida. Olha quantas frases nós já repetimos em nossas vidas. Talvez você recorde alguma vez que você repetiu uma frase onde você se diz como nunca. Eu nunca foi para mim, nunca isso ou nunca aquilo. Veja como é uma totalidade negativa de peso enorme sobre os seus ombros, dentro do seu coração e na sua mente. Então a autocrítica, ela verbaliza aquilo que faz para nós sentido pelo ouvido externo como verdade superior. Verdade superior, não é para mim. Afinal de contas, nós somos ensinados a não conversar com estranhos, a não dar um passo maior do que as próprias pernas, a não caminhar pelo escuro, a não enfrentar o sol causticante do caminho, vá pela sombra, não acreditar que existe nada interessante depois da montanha, ou acima do muro, ou atrás do muro. Nós somos ensinados dentro de uma limitação protetiva à vida. Para que fazer esforço? Existe, inclusive, um diálogo franco sobre se o ser humano deve ou não fazer exercício físico, ir para a academia, se tornar atleta. A tartaruga vive 300 anos sem fazer exercício. Por que o ser humano que vai viver menos de 100 anos deve ficar se exercitando? Afinal, alguns obesos chegam à vida adulta e também a vida, eu ia falar terceira idade, mas a esse estágio mais velho de viver. Então, assim, a mesma obesa, o fumante chega também nesse estágio, né? Existem até algumas pessoas com vício de drogas mais pesados do que o tabaco, que chegam nessa idade, 70, 80 anos, 90 anos, já tá bom demais. Viver isso tudo para quê? Tem um monte de frases que nos limitam. Então, quando você se autocritica, você não consegue nem se perdoar. Porque como é que você vai perdoar uma pessoa que admitidamente é o que você diz ser? Eu nunca tive sorte não é para mim. Então, quando você está obtuso dessa maneira, é difícil, eu entendo. É deprimente, é opressor, é exaustivo você viver nesse sistema de coisas, em que a única esperança é você acreditar num Salvador final ou num paraíso que vai vir só depois da sua existência. Então a esperança está no desconhecido. Não, esperança hoje, esperança agora. Pare de se autocriticar. Pare de criticar a si mesmo. Comece a dizer para você mesmo, eu tenho essa chance e eu vou aproveitar. E é isso que faz você se tornar diligente consigo mesmo. Acorde de manhã e fala, hoje eu vou vencer, hoje é um dia para me escrever o meu novo texto, hoje é um dia para me treinar minha oratória, hoje é um dia para me fazer... para me fazer melhor na minha maneira de pronunciar as palavras. Hoje é o dia para me fazer o ia, uia, uia, e ser notado por uma oratória distinta, promissora, progressista, arrebatadora. Bom, eu falei que são 3 passos. O terceiro passo para você se tornar diligente e fazer o que deve fazer é refletir, é acalmar. Nós temos 4 virtuosidades máximas em nossa vida: justiça, sabedoria, força e temperança. Vivemos por esse quadrante de bem-querências com as virtuosidades, através da justiça, da sabedoria, da força e do equilíbrio, da temperança, do latim temperum. E o temperum exige um momentum. No seu momento, no seu estado atual, você pode criar uma energia positiva, de acordo com seus planos, ou você pode criar uma energia negativa. Quando você meditar, esvaziar-se da ansiedade, esvaziar-se do passado e viver um instante do presente, comece com 10 segundos.
15 segundos. Comece com mantras de orações, de rezas, comece com yoga, comece com meditação xamânica, comece com prática de corrida, comece como quiser, mas medite todos os dias. Faça isso ao deitar para o sono, faça isso ao acordar, faça isso entre atividades, faça isso no instante de oração, porque orar significa estar presente, por isso que a palavra é oratória, por isso que quando você tem um lugar onde você pode rezar, você chama de oratório, onde você vai fazer uma oração, é importante você meditar. Bom, daí você tem todo o sentido do que é escrever para transformar a sua escrita em um livro, que seja um artigo, que seja uma postagem, mas que contribua para com o outro usando a metodologia da saga do herói. São 12 passos para você caminhar e você não tem a obrigação de, para todas as vezes, dar todos os passos. Algumas vezes você não vai precisar de ressurgir, ressuscitar. Você talvez não precise de passar por a caverna, né, obscura, a caverna oculta. Talvez você não entre em caverna alguma. Então você pode ter todos os 12 passos na sua história ou não. Mas esse chamado à aventura me motivou a escrever no livro do Fantini. E logo esse livro vai sair, eu espero que você tenha acesso a esse livro. Consiga que eles façam. É um livro de liderança, é um livro de desenvolvimento humano, é um livro de diligência. E essa aventura da sua vida na oratória só está começando, porque você vai ter na próxima passagem o seu grande encontro. E o que é o encontro? O encontro com o mentor. Nesse estágio, o herói ele vai se encontrar com alguém que vai ressignificar para ele o sentido da sua caminhada, da sua aventura. E o encontro com o nosso mentor é uma das maravilhas da vida. Pode ser um mentor espiritual, pode ser um mentor técnico, pode ser um líder, um chefe, um diretor na empresa, pode ser dentro da sua casa, a sua própria esposa. Na sua aventura, no seu bem-querer de alcançar o seu sonho, tenha o desejo ardente de que esse encontro com quem vai te fazer mentoria, quem vai te ajudar a estabelecer razoabilidade aos seus pensamentos e assim te dar força para seguir em frente, vencer esses obstáculos, vale a pena você reverenciar esta pessoa. Depois nós temos os testes. Os testes. Nós vamos ser testados. E esse teste, ele vai ser um teste com aliados e com inimigos. É o que faz dentro do mundo especial esse momento ser fantástico, maravilhoso, porque é quando você forma equipe, é quando você, inclusive, forma equipe com inimigos. Quantas vezes em jornadas de filmes você viu que para sair de uma determinada situação, os dois lados se aliaram para sair daquela situação? E depois você tem a provação. Provação. Você vai ser provado de novo. Você vai ter que provar que é merecedor. Merecedor de estar agora na fase final. No término, o início do término, vai principiar o término. Aí você começa o caminho de volta. Então, você começa aqui o caminhar de volta. O caminho de volta é maravilhoso, porque você já venceu, você já chegou no topo da montanha. E você volta carregando consigo para, de novo, se encontrar com o chamado, o elixir. O elixir. Você traz de volta, você vai retornar ao mundo comum, você vai retornar à sua casa, você vai retornar ao seio da família com o elixir, com o troféu, com a bandeira do time opositor, com a bandeira do inimigo, você vai voltar com a solução, você vai voltar com novos paradigmas, você vai voltar com esperança renovada para aqueles que acreditaram que você é o herói da vida delas. Então, não só digo que você tem que escrever o objeto da sua oração, a sua história, mas você tem que construir o seu mundo como orador, como futuro palestrante,
como aquele que vai se destacar e ser merecedor de honrarias, merecedor de um ganho superior em no mínimo 3 vezes ao ganho das pessoas que ainda estão amedrontadas no mundo comum e dependem do seu heroísmo. E eu tenho absoluta convicção que nesta semana da oratória você está em contato com o necessário para você sair na sua jornada pessoal. Todas as pessoas que você admira, elas lutaram muito até alcançarem a vitória final. Portanto, você tem que decidir se você é daqueles que desistem ou daqueles que avançam. Até a próxima aula. Nós vamos ainda ter mais de uma videoaula e eu gostaria de convidar você não só para continuar assistindo os vídeos, rever os vídeos. Você recebeu um e-mail ontem explicando, tirando algumas dúvidas sobre o tempo que os vídeos vão ficar no ar. Se você tem alguma outra dúvida, por favor, escreva aqui embaixo do vídeo. Vamos colocar nos comentários do Facebook suas dúvidas, eu vou responder a todos. Vamos criar uma comunidade fortalecedora, porque a sua participação fortalece a participação do outro. Sempre tem uma pessoa mais tímida que a gente, sempre tem alguém mais escondido na vida do que nós já fomos. Sempre tem alguém que poderá obter com a sua presença a descoberta do eu pessoal, né, da caminhada pessoal, da esperança pessoal, da jornada de herói que pode travar. E a sua participação é de total importância. Então, você pode agir e agir agora. Primeiro, vá até o nosso canal do YouTube e dê um inscrever-se lá. Você tem aqui embaixo no vídeo, você tem aqui desse lado do vídeo, no cantinho, quando você passa o mouse, o símbolo do YouTube, né? Então você clicou nesse símbolo, vai abrir o nosso canal no YouTube. Vai lá e inscreva-se. Tem outros vídeos, dezenas de outros vídeos que você pode assistir que estão lá. E cada vez que você, como está inscrito, cada vez que você tiver a oportunidade de ver um vídeo novo, o próprio YouTube vai mandar um aviso para você no seu e-mail. Olha, tem vídeos novos no canal do Fred Ross. Segunda coisa que você deve fazer é compartilhar. Aqui embaixo você tem na página a ferramenta para você compartilhar esta página nas mídias sociais, nas redes sociais. Quando você compartilha essa página, a pessoa vai estar aqui na página. Ela vai ver a página, ela não precisa do comprometimento de se inscrever antes. Ela vai estar aqui na página e ela vendo a sua participação, ela vai querer se inscrever. E se você ainda não se inscreveu nesta página, é só você colocar hv7.com.br no seu buscador, no seu browser, no seu navegador, você vai ver que vai abrir uma página para você colocar o seu e-mail. Colocou o seu e-mail lá, você vai estar oficialmente inscrito para receber os vídeos extras. Temos aulas extra a estas que ficam aqui na página oficial, nossa sala de aula virtual. Nós temos também informações importantes por e-mail que eu envio para você. Então, tem ali textos importantes que você vai receber só se tiver com o e-mail cadastrado. E uma outra coisa que você pode fazer, que é muito importante, é ficar atento à sua caixa de entrada de e-mails para você não perder a próxima aula, a próxima oportunidade de estarmos juntos aqui. E você, na próxima aula, vai estar comigo para nós caminharmos até o que vai vir depois da Semana da Oratória. Fred, o que vem depois da Semana da Oratória? São 7 dias intensos de muita informação. O que vem depois? Na noite de segunda-feira, às 21 horas, você vai receber, se está cadastrado por e-mail também, vai receber este convite formalmente por e-mail. Você vai se cadastrar para uma aula ao vivo comigo. Eu de carne e osso, do lado de cá, e você daí, podendo fazer perguntas ao vivo comigo. Então, na segunda-feira isso vai acontecer às 21 horas. Você não deve perder esta chamada ao vivo. Nós temos, através do Gmail, do Google, essa chamada com o nome de Hangout, ou sala de aula, ou aula ao vivo pela internet. É como se fosse uma chamada no seu telefone celular, 1 para 1 com vídeo, como se fosse um Skype, é como se fosse você transmitindo ao vivo com alguém. Só que nós vamos estar na nossa sala e é importante nós estarmos juntos para fazermos o que nós devemos fazer, que é tirar dúvidas, falar
com franqueza, porque o tema da próxima aula é tudo que você sempre desejou e merece. Muito obrigado, até a próxima aula, espero você comigo até o finalzinho, até juntos alcançarmos segunda-feira às 21 horas. Até a próxima, muito obrigado!